Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Mais uma das nossas conexões da manhã no ar para a gente começar aprendendo, começar evoluindo já nessa segunda-feira, hoje, 12 de abril, aniversário do meu marido, hoje, Rafa. Depois corram lá no IG dele, dá um parabenzinho lá para ele. E é isso, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Bom dia, Ana, Gabi, Ninki, Elaine, Aline, quem mais tá aqui? A Jaroncil, Fabiola, Adriana, Mãe Toria, Gabi e outras pessoas que estão entrando aí, Viver e Amor que entrou agora, Laís. Muito bem-vindas, sejam bem-vindas e bem-vindos às nossas conexões da manhã. Aqui você sempre vai encontrar doses diárias de encorajamento, às vezes até de avivamento, de conhecimento para a gente crescer, evoluir, começar já as nossas manhãs conectados com coisas boas, mudando, né, a mente. Hello, Jaque! Seja bem-vinda! Muito bom receber vocês aqui. Esse final de semana, para quem conferiu nos stories, nós tivemos a nossa imersão Mães que Evoluem. Já estou vendo as mãezinhas, algumas aqui que estavam na imersão. Foi muito bom na sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro. A gente chega até a sentir falta depois, né? Pena que acaba, podia ser sempre todo final de semana, toda semana, pra gente dar uma abastecida, né? E as meninas foram incríveis, gente, incríveis mesmo. A gente riu muito junto, a gente chorou junto e foi muito bom mesmo pra mim. Eu adorei esse grupo, aliás, eu tenho um carinho especial por todos os grupos, né, que participam. Embora eu tenha relutado tanto em entrar pro online, porque eu gosto muito desse curso no presencial, eu me surpreendi, porque a cada curso que eu faço no online, é uma entrega, é uma dedicação, é uma conexão linda de se ver. Então estou muito feliz, isso é uma motivação para eu não desistir, para eu continuar alcançando mais e mais pessoas aí através do online. E que dá certo, a gente conseguiu evoluir, a gente faz as ferramentas, a gente aprende, foi muito bom. Então obrigada às mamães que estiveram comigo no final de semana, espero que as coisas estejam se encaixando por aí. Lembrando que um dia após o outro, as ferramentas vão fazendo cada vez mais sentido e a gente vai cada vez mais se conectando com a nossa família. E isso que é incrível, porque não é sobre perfeição, é sobre evolução, ok? E a gente vai agora começar, eu vou estruturar certinho, vou passar a informação para vocês. Nós vamos começar uma mentoria de criança interior, se tudo der certo, que vai ser linda, de 2 a 3 meses, mais ou menos. A gente vai se encontrar e a gente vai crescer, a gente vai evoluir, a gente vai se abraçar, a gente vai se acolher e a gente vai aprender a ressignificar tudo aquilo de ruim que um dia a gente viveu e que está impedindo a gente de viver uma vida tão mais frutífera agora, tanto como mãe, quanto pessoa, quanto esposa, quanto profissional, homens também, né, quanto pais, profissionais, maridos. Isso é importante demais para nossa evolução, estudar aqui dentro, certo? Mas depois eu mando mais informações aí para vocês. Obrigada mesmo de coração pelo carinho e confiança e vamos lá para o nosso estudo de hoje. Nós estamos lendo esse livro, para quem não acompanhou semana passada, nós iniciamos a leitura e vamos estudar juntas e juntos esse livro. Juntas porque esse livro fala mais da mulher, então é uma live por enquanto que vai ser mais convidativa ao público feminino, tá bom? Chama Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Mas esse livro foi escrito por um homem, um pastor. Então os homens que me seguem aqui estão super convidados a participarem com a gente, porque entendendo suas esposas, suas parceiras, a mãe de seus filhos, com certeza isso enriquece e agrega ainda mais para o relacionamento e paternidade de vocês, ok? E a gente estudou o capítulo 1 na semana passada e hoje vamos iniciar com o capítulo 2, Passos Femininos Apressados. A questão é o seguinte, a gente vai lendo e eu vou comentando algumas leituras, tá, gente? Tem gente que me pergunta, mas a gente vai ler o livro inteiro? Não. Eu leio o livro e eu seleciono algumas frases, ó, eu grifo, seleciono algumas coisas que eu acho interessante trazer para que vocês percebam, tá? Então eu faço tipo um resumo do capítulo e a gente fala sobre isso. Então é bacana
porque a gente consegue aprofundar alguns tópicos, mas não tem como a gente ler passo a passo do livro, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Então eu faço um resumão e a gente vai trabalhando isso, tá bom? E vamos lá, vamos começar então o capítulo 2 de hoje do nosso livro. Não esqueçam de clicar no coraçãozinho, curtir quando vocês ouvirem algo que faz sentido para vocês, porque isso me ajuda, o Instagram impulsiona isso, leva isso para mais pessoas. Aliás, eu preciso da ajuda de vocês também nos comentários dos posts, porque o meu Instagram travou, ele não tá disseminando conteúdo para as pessoas. Tem gente que não tá recebendo os conteúdos que eu faço, nem em story e nem em post. Acontece isso de vez em quando, às vezes o Instagram ele dá uma cortada por conta de algoritmo, por conta de mudanças no sistema deles, porque eles estão também tentando tirar, né, patrocínio da gente, a gente investiu dinheiro para eles continuarem fazendo isso, então é toda uma questão do mercado. Então vocês me ajudam como? Indicando o IG, curtindo no coraçãozinho, comentando os posts, mandando um coraçãozinho, encaminhando stories, tudo isso ajuda, porque o Instagram entende que isso tem movimento, tem validação e o mecanismo dele começa a disseminar isso para outras pessoas, inclusive para as pessoas que já seguem, mas não estão recebendo mais os posts, né, e nem aquelas bolinhas do story. Então me ajudem nisso, tá bom? Me ajudem a movimentar novamente, porque deu uma boa parada lá. E o pessoal do marketing já me avisou que é normal, que eu preciso continuar movimentando. Então conto com a colaboração de vocês, tá bom, gente? Então vamos lá. O livro, no capítulo 2, começa assim, ó. O bebê de hoje é uma folha de papel em branco. O que for escrito nela hoje deixará uma impressão quase indelével. Se as pessoas entendessem isso, não se moveriam tão rapidamente, não castigariam com tanta facilidade, nem tocariam de modo tão obsceno a vida das pessoas que chamamos crianças. Então, o que ele está dizendo aqui? Nós nascemos como uma folha de papel em branco. Eu faço um adendo para isso, porque nós nascemos sim como uma folha de papel em branco. A gente aprende ao longo da vida pelo que a gente vê, ouve e sente repetidas vezes ou sobre um grande impacto, né, emocional. Mas nós também herdamos genéticas dos nossos pais, tá? Por que tem muitos bebês que acordam, que nascem e já acordam muito à noite, nascem e já choram muito, não conseguem ficar longe de suas mães, não conseguem ficar longe do seio, tem uma insegurança muito grande logo que nasce, e tem bebês que nascem e dormem super bem, são super tranquilos. Além de ter uma questão de temperamento, tem muito uma questão de genética, tá? De hereditariedade genética, herança genética. Por quê? Aquilo que a gente vive na gestação influencia também na formação do feto, porque a mãe está ligada ao bebê. Então, os sentimentos, as emoções, as vivências dessa mãe passam para esse bebê. Então, quer entender um pouquinho da sua criança? Entenda um pouco da sua gestação. O que você viveu lá? Como foi a sua gestação? Como foi a sua vida quando você estava grávida? Teve estresse, teve dificuldades, teve uma frustração, uma chateação, uma mágoa com alguém, profundo, um problema? Ou não? Foi tranquilo, foi mais calmo, foi acelerada, foi agitada, foi estressada? Como foi a sua gestação? Isso vai refletir no sono do seu filho, a longo prazo, em você, no sentimento, né, da criança, no seu. Por quê? Por exemplo, eu já achei pontos no meu corpo da época que eu estava no útero da minha mãe, no 3º mês de gestação. Uma vez eu fui fazer microfisioterapia, que quem não conhece a micro, tem uma live minha no meu YouTube com o meu microfisioterapeuta, depois vocês procuram lá, e ele achou um ponto em mim de abandono, né, uma rejeição muito grande, e esse ponto no meu corpo, que é um ponto na célula nossa que adoece, foi originado no 3º mês de gestação da minha mãe. Eu estava no útero dela ainda. E por que isso? Porque meu pai abandonou minha mãe no 3º mês de gestação. E aí quando meu pai foi embora, minha mãe se sentiu abandonada e esse sentimento passou para mim. E eu nasci com essa sensação de abandono, essa questão do abandono. E super tem relação, porque antes de eu entender tudo isso, eu cobrava muito a presença do meu marido, mesmo ele sendo muito presente, porque eu tinha essa questão do abandono dentro de mim. Então sim, somos uma folha de papel em branco, a gente aprende à medida que a gente vai crescendo e se desenvolvendo com os nossos pais, mas também crescemos e nascemos com as heranças. Por isso que a gente tem que ter a consciência de uma educação respeitosa, a consciência da nossa vivência, ela tem que ser lá na gestação já.
Tem gente que fala assim pra mim, Gabi, eu tô grávida ainda, depois que nascer meu filho eu quero fazer seu curso. Não, meu amor, faça grávida. Faça já, mude já, sinapse agora, é muito mais fácil começar certo do que consertar depois, tá? E se você já tem filhos maiores, mais velhos, e teve algum desentendimento, alguma frustração, alguma dor, alguma irritação, nervosismo, estresse, qualquer coisa que seja na gestação, tente identificar isso no seu filho hoje. O que será que seu filho está buscando que você viveu lá atrás e desabasteceu ele? Que ele acabou absorvendo de você? Sabe? A gente vive essas coisas na gestação. Às vezes um estresse aí, a gente tá cansado, estressado, a criança não consegue entender aquilo, só absorve a raiva, a mágoa e não se sente amada. E é uma criança que vai buscar sempre a sensação de querer ser pertencente, querer ser pertencente, querer ser pertencente, vem desse sentimento. Então a gente precisa acolher essa criança, falar no ouvido dela quando ela dorme, direcionar esses comportamentos. Se você passou por alguma perda, algum ente familiar querido que morreu, essa criança também pode sentir essa dor do abandono, da ausência. Se você passou por traições e você estava grávida, a sua criança também absorve isso, né? Essa sensação de não ter valor. E aí ela vai chamar a atenção como? Fazendo arte, constrangendo você, impondo a voz dela, porque quer ser ouvida, quer ser percebida, quer ser notada, quer ter valor. Sabe? Então tudo isso acontece, gente, quando a gente tá gestando também. Por isso que a gente precisa entender, prestar atenção nisso, para não deixar que isso passe, tá bom? Gabi, faz um post sobre isso para podermos compartilhar. Achei muito interessante, não tinha pensado nisso. Posso fazer, tá bom? Pode entrar na lista lá dos conteúdos. E ele continua assim, depois de falar da questão da folha em branco. Essas pessoas considerariam com cuidado as coisas que dizem ou fazem em relação às crianças, certo? Se a gente soubesse de tudo isso. É de lamentar que a maioria não compreenda que os atos impensados deixaram nossos filhos marcados pelas memórias tristes e destinos frustrados. Ou seja, você, eu, todos aqui, todos que vão assistir depois, fomos uma folha em branco e hoje somos aquilo que os nossos pais escreveram nessa folha, através do cuidado que eles dedicaram a nós, do empenho, da educação, do carinho, do tempo de qualidade. A gente vai crescer com isso e vai buscar ainda, depois de adulto, aquilo que a gente não conseguiu receber quando criança. Adultos refletem. Ele fala assim, adultos, reflitam então muito bem antes de dar as primeiras pinceladas nessa pequena vida. Olha a responsabilidade que a gente tem quando a gente é mãe e pai. Né? Os nossos filhos estão esperando que a gente vá ajudá-los a desenvolver aquilo de melhor neles. E a gente pode acabar com isso ao invés de aprimorar. E ele continua assim, eu adorei essa frase, as linhas desenhadas na infância serão as rugas da velhice dela. Entende? O que acontece na infância não fica na infância. O que acontece na infância dura ao longo da vida, só que nós não temos a consciência disso. Tá lá no subconsciente, mas é responsável por tudo que a gente vive depois de adulto. Antes de o pincel tocá-la, certifique-se de que está pronto para marcar de maneira permanente a existência de uma criança pura. A marca que você fizer hoje é a herança com a qual alguém vai viver durante os anos vindouros. Então, o que a gente faz hoje, a gente vai colher o resto da vida dos nossos filhos. O tempo de qualidade, a atenção, o carinho, o diálogo, o limite com respeito, a resiliência, a autonomia, as palavras proferidas para as crianças. Você abençoa mais seu filho ou amaldiçoa mais seu filho? Ai, Gabi, amaldiçoa? Sim. Quando você fala pro seu filho, eu tô cansada, você não aprende, você é um preguiçoso, você é teimoso, você é chato, você é bravo, você é briguento, você não tem limites. Isso tudo é uma forma de amaldiçoar a identidade da nossa criança. Porque a criança, ela é uma folha em branco. E tudo que você profere em palavras, em gestos, em atitudes, ela tá absorvendo para escrever o livro da vida dela. E se você diz isso para ela vai acreditar nisso. Exatamente, a Ellen colocou os rótulos, a gente viu sobre isso no curso. Ela vai acreditar nisso. E, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque tem gente que às vezes fala assim, eu falo mesmo que o meu filho é preguiçoso, mas ele não liga, ele dá risada. Tem crianças que não ligam porque elas não vão brigar, elas não vão peitar pela personalidade mais pacífica.
personalidade mais estável. Então elas não vão questionar, elas vão dar risada mesmo, levar no tom da brincadeira, mas ela está acreditando no que você está dizendo. Ela só se conformou em ser preguiçosa e não achou isso um problema, mas ela está acreditando no que você está dizendo e ela vai continuar preguiçosa, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Tem pais que por falta de conhecimento perecem. A Bíblia fala, meu povo vai perecer por falta de conhecimento. Então a gente tem que entender sobre a infância, sobre a mentalidade infantil, como se desenvolve os aprendizados para a gente evitar essas falhas. Porque o que a gente faz hoje, a gente vai colher amanhã, tá certo? Então dedique mais tempo, mais encorajamento. Aliás, teve uma mãe que me pediu para falar sobre encorajamento e elogio no post, uma mãe lá do curso da imersão, e eu vou tentar fazer um post hoje sobre isso, se der tempo, tá bom? E continua assim, ó. Por que amamos as crianças? Até mesmo o indivíduo mais insensível sente certa ternura por elas. Será que se oculta em nós uma simplicidade associada à pureza delas? Não é verdade que como adultos passamos a vida procurando as mesmas coisas que as crianças? Isto é, alguém para ser nosso amigo? Em algum ponto, atrás de todos os nossos objetivos está o desejo de que alguém seja o nosso único, melhor e fiel amigo. Em algum ponto, antes de divórcios, escândalos, abusos do cônjuge e a marcha da banda das manipulações terem falhado, está uma criança que olha os estranhos com olhos brilhantes, esperando que cada um seja um possível amigo a ser conquistado. O que chamamos de intimidade como adultos é permitir realmente que outros vejam a criança que escondemos no corpo adulto. Olha que lindo isso. O que chamamos de intimidade como adultos é permitir realmente que outros vejam a criança que escondemos no corpo adulto. A nossa criança interior. Todos temos uma criança interior. E aquele seu amigo mais íntimo, o teu parceiro que é teu íntimo, tua mãe, alguém que é muito íntimo de você, você permite que essa pessoa conheça a sua criança interior, que é quem você realmente é, suas falhas, suas imperfeições, suas necessidades negligenciadas, que você ainda quer. Sabe, eu preciso, às vezes, vamos supor, eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu essa semana com uma pessoa lá da minha família, que eu ouvi e eu percebi isso. Ela estava com uma dor nas costas muito grande e o marido não se ofereceu para cuidar, não se ofereceu para ajudar. E ela disse, tá doendo muito minhas costas. E ele falou assim, usa um aparelhinho para você passar. Isso ela me contou. Para você passar. Ela falou assim, mas eu não consigo passar porque eu levanto o braço e dói, então não dá para eu passar. Cri, cri, cri. Ele não ofereceu. Ele não falou, deixa que eu passo para você, meu amor. Ela não pediu. Só que ela ficou com aquilo no coração. Por quê? Existe uma criancinha interior ali que quer ser percebida, quer ter valor. E o fato dele não ter oferecido ajuda para passar fez com que ela se sentisse, certo? Ela acabou se sentindo desvalidada, desvalorizada. Eu não sou importante, ele não me ama, eu não sou digna disso. Entendeu? E aí, aquele sentimento fez ela ter comportamentos agressivos com ele. E aí ela acabou sendo mais rígida, ríspida. Entende? Por quê? Porque estava ferida. E aí quando eu disse, e por que você não pediu para que ele fizesse? Porque eu não tenho que pedir. Então, gente, tudo isso fala muito da nossa criança interior. Às vezes o nosso marido, não que ele esteja certo, o marido também tem que ter a percepção, o cuidado, o carinho, o afeto, mas isso também fala sobre a criança interior dele. Então, às vezes a gente não quer pedir, não quer mendigar o amor, de mendigar a atenção, porque a gente cansou de fazer isso a vida inteira, porque a gente acha que não tem o direito de cobrar do outro, mas a gente está se sentindo desabastecido. E o simples fato de falar, então passa você para mim, sabendo que é para você, não é para que ele ame você, porque você se ama e quer que alguém te ajude. É a autovalorização, a autoimagem positiva. Quanto isso é importante. Quanto nós mulheres a gente faz as coisas por nós mesmas, sabe? Ai, tô cansada, preciso ir no mercado, preciso nisso, preciso naquilo, e o marido tá lá, não oferece ajuda, não faz nada, aí você pega e faz o quê? Deixa que eu faço, deixa que eu vou. Aí você vai no mercado, vai na farmácia, vai no médico, vai onde tudo tem que ir.
faz tudo, carrega, compra no braço, sacola, e o pneu fura e você troca o pneu, e dá problema no carro e você leva na oficina só pra não pedir ajuda. E aí na sua cabeça tá assim, mas nem oferece, nem vai atrás de mim, nem se importa comigo. Quanto você tá mostrando pro teu marido que você é autossuficiente e que você não precisa do cuidado dele, porque você dá conta. Porque em momento algum você se fragilizou, demonstrou isso. Esperando que ele te dê algo, você se fecha no seu mundo. E se para ele, na visão de mundo dele, aquilo não é necessário, ele não vai aprender sozinho. Então, nós somos autorresponsáveis, inclusive pela forma como os nossos maridos nos tratam, porque a gente muitas vezes constrói o caminho para eles pisarem nisso. A gente permite falar para eles, ó, essa é a estrada, vai. Esperando que eles aprendam. Eles não vão aprender se você não falar. Ó, tô cansada. Vai você no mercado, eu tô exausta, eu queria mais ajuda, eu queria mais apoio, eu queria me sentir importante pra você. E quando você faz isso, eu me sinto. Ah, mas eu não posso demonstrar isso pra ele, vulnerabilidade, vai me chamar uma fraca, vai falar um monte. O que ele acha de você não define quem você é. Se posicione, tenha postura, goste de você e faça por você. Se ame em primeiro lugar. E se ele não entender isso, nós falamos isso semana passada, se ele não entender esse amor, quem está precisando evoluir é ele, não é você que ele tem que regredir para ficar no mesmo patamar dele. Cresça e puxe ele com você com o tempo, respeitando o tempo, a atitude, a decisão de cada um e as dores de cada um. Tá fazendo sentido, gente? A Fabiola colocou, quando a gente nos ama, recebe de volta e é automático. Exatamente. A questão da criança interior é bem complexa, porque não precisa curar apenas a nossa, mas do nosso companheiro também. Ele também tem uma história, sim, só que ele tem que querer. Todos nós temos que querer. Eu não curo a criança interior de ninguém se a pessoa não quiser. Aliás, nem que ela queira, sou eu que curo. Quem cura é ela. Eu ofereço as ferramentas e os mecanismos para ela ter consciência e ressignificar isso. Mas ela tem que mergulhar na ferramenta, ela tem que mergulhar na imersão, ela tem que querer fazer isso, ela tem que querer tocar na ferida para ela poder crescer. Emite amor, atrai amor, se ama, se olhe, se permita o erro. Elaine, mas posso falar? Ele percebe nossa mudança e quer mudar também, é automático. A Aline viveu isso, né, Aline? E é exatamente, quando eu mudo, tudo muda à minha volta. Em ritmos diferentes, mas acontece. Verdade, melhor falar com ele do que descontar o cansaço na hora de cuidar do filho. Já fiz muito isso. Isso, Thaís, que acontece? Quem é que sangra em cima dos filhos? Nós. E quem é que sofre isso? Nossos pequenos, que não tem nada a ver com os nossos problemas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, pra gente não acabar prejudicando a nossa maternidade, a nossa vida pessoal e acaba com o nosso relacionamento também, tá? E ele continua assim, ó. Quase todos os desgostos que você tem hoje surgiram quando a vida fez uma pergunta e você não soube a resposta. Essa é a verdadeira corrida da nossa existência, saber as respostas antes que a vida faça as perguntas. Para mim isso aqui ele tá querendo dizer com o erro, né? A gente não quer falhar, a gente não quer errar. Por quê? Porque erro é sinônimo de dor, porque foi isso que aconteceu na nossa infância. Todas as vezes que a gente errou, a gente foi punido, castigado, humilhado, perdeu algo. Então, erros remetem a fracassos, a dores, não a crescimento e não a aprendizado. Então, os nossos desgostos surgem quando a vida faz uma pergunta e você não sabe a resposta, ou seja, você erra, você fica inerte, você não sabe o que fazer. E aquilo não te gera um aprendizado, vai te gerando uma angústia, uma baixa autoestima, uma sensação de fracasso. Essa é a verdadeira corrida da nossa existência, saber as respostas antes que a vida faça as perguntas. E, gente, a gente não tem como, porque saber a resposta antes, muitas vezes é exigir da gente uma grande perfeição. Eu preciso buscar conhecimento, me permitir falhar, entendendo que diante do erro tem algo que eu tenho que aprender ainda. Então eu vou olhar para ele com autoestima, eu vou olhar para ele com perseverança. Eu vou olhar para ele com uma vontade de querer crescer e aprender mais e não me sentindo impotente. Isso faz parte daquela memória lá da infância, quando você errou, o que aconteceu com você. A humilhação, o fracasso, a dor. É por isso que hoje, e na imersão a gente aprendeu isso, é muito difícil você olhar teu filho errar e não dar um castigo para ele.
A gente vê as crianças errarem e a gente fala, mas precisa aprender que tá errado. Ela precisa sentir que ela errou. Então, se eu não faço isso, aí então na minha cabeça é a permissividade. Então eu tenho que passar a mão na cabeça dele, tá errado, o que ele vai aprender com isso? Então não é nenhum nem o outro, é o caminho do meio que a gente viu na imersão e que eu falo aqui pra vocês em todos os posts, em lives e em story. Certo? Então, existe um caminho do meio que ninguém ensinou pra gente e que a psicologia explica, a neurociência explica, a comunicação não violenta explica e tem tantas outras correntes que estão surgindo por aí explicando essa relação de amor e respeito, limites com responsabilidade, limites com amor, ok? Sem colocar a nossa ferida naquela criança, mas entendendo que é que ela não desenvolveu ainda, que ela está precisando desenvolver. Como descobrir então essas respostas? Ele fala: dediquei minha vida para saber 3 coisas. Se morrer sabendo essas 3 coisas, serei incluído entre os sábios de todas as eras. A primeira, devo conhecer a mim mesmo. Como posso amar o que não conheço? Ou corrigir o que não vi? Devo conhecer a mim mesmo. É perigoso permitir que outros conheçam você melhor do que você se conhece. Lembre-se que conhecimento é poder. Então ele está falando o quê? Autoconhecimento, se entender sua origem, entender sua infância, entender por que você é assim hoje. Se conhecer, não se conheça nos olhos do outro. Ah, eu sou lerda. Por que lerda? Minha mãe sempre falou isso, aos olhos dela, quem é você? Ah, eu sou muito brava, eu perco a paciência fácil. Aos olhos de quem? Minha mãe sempre disse que eu era birrenta. Aos olhos dela, não é quem você é quem ela te viu. Mas quem Deus fez, como Deus fez você, quem você é para Ele. É isso que ele está querendo dizer aqui nesse livro. A segunda, devo conhecer a minha origem, o meu criador. De que vale conhecer o produto se você não tem comunicação com o fabricante? Então ele está dizendo assim, eu preciso conhecer a Deus. E a nossa falha no nosso relacionamento com Deus está diretamente relacionada com o que a gente viveu dos nossos pais na infância. Gente, também, mas eu não tenho reclamação do meu pai, não tenho problema com meu pai. Meu pai foi bom pra mim, não foi muito carinhoso, não foi muito prestativo, não estava sempre do meu lado, não me acolheu, mas sempre foi bom, sempre estava presente. Aí olha pro seu relacionamento com Deus. Você respeita Deus, você gosta de Deus, você busca Deus, você quer, Ele é bom pra você, mas não tem profundidade, mas tem dificuldade em ter entrega, em ter mergulho, entende? Porque a visão de Deus é a mesma visão do seu pai, um homem justo, um homem bom, que eu posso confiar, mas eu não tenho intimidade com ele, porque meu pai era lá e eu cá. Entende? É a forma como você vai buscar Deus hoje, porque a conexão masculina que você faz, figura de Deus, é uma figura que a gente faz masculina. Embora, não se fale que Deus tenha sexo, enfim, seja homem ou seja mulher, Ele é tudo, Ele é todas as coisas, mas a gente faz uma associação, Deus Pai, a gente fala de Deus Pai. Então a gente precisa entender que isso tem a ver com o que a gente viveu. Se você teve um pai que te abandonou, vai ser mais difícil ainda você procurar Deus. E quando você percebe que você precisa, você até busca, mas às vezes você dá uma esquecidinha, sabe? Eu esqueci de orar, eu preciso orar, porque Deus acaba ficando em segundo plano para você. Então a gente tem que prestar muito atenção nisso, pra gente não prejudicar a nossa espiritualidade, tá bom? E ele continua, a comunicação com o fabricante é que consola você numa crise. Quando o produto está em perigo, é preciso que o fabricante reformule a tecnologia ou ajuste o equipamento. Deus é o meu fabricante. Devo conhecê-lo antes de ousar conhecer a terceira categoria. Se conhecer as 2 primeiras, que sou eu e Deus, posso estudar a terceira em relativa segurança. E a terceira, devo conhecer o meu próximo, devo conhecer os que me cercam, pois embora nasçamos e morramos sozinhos, não fomos feitos para viver isolados. Somos animais sociais que precisam amar e ocupar-se com outros e receber deles o mesmo tratamento. Então o que ele está falando aqui? Amar, conhecer a mim mesmo, autoconhecimento, conhecer a Deus e conhecer o outro, tá? E ele fala assim, posso tê-la chocado ao colocar a minha pessoa como número 1, certo? Primeiro conhecer a mim, depois a Deus. E olha que interessante. Acontece, porém, que isso é verdade. Quando crianças, não acordamos pela manhã querendo conhecer a Deus com tanta frequência quanto estamos curiosos para conhecer a nós mesmos.
Os psicólogos afirmam que é natural para a criança de 2 anos tocar seu corpo. E ela não está sendo sexual, mas se encontra numa jornada de autodescoberta. Ela olha no espelho e no banho, toca todas as partes de sua anatomia e está curiosa a respeito de si mesma antes de mais nada. A busca da descoberta de si é que nos leva à necessidade de conhecer a Deus, pois só por meio dele é que podemos conhecer tudo o que somos. Ai, gente, olha, arrepia. Por quê? Faz total sentido. Se eu não buscar um autoconhecimento, se eu não entender por que a minha conexão com Deus é difícil, por que eu não consigo me relacionar com Ele, por que eu tenho dificuldade em ter fé, por que eu puxo a cordinha achando que tô tendo fé, achando que tô soltando a pipa, eu não consigo aprimorar tudo isso. Eu preciso entender a minha origem, por que eu olho para Deus desse jeito, conhecer a mim mesma, as minhas fraquezas, as minhas falhas, as minhas dores, a minha educação, as percepções que eu fiz a partir da minha infância, o que eu acredito de mim hoje, para quem que eu quero provar, a exigência que eu quero da minha mãe ainda, o reconhecimento dela, a valorização dela, às vezes não dela, nem do meu pai, mas busco isso nos relacionamentos. Às vezes eu não cobro a atenção da minha mãe, nem a atenção do meu pai, mesmo minha mãe e meu pai tendo trabalhado tanto quando eu era pequena, mas porque eu entendi eles, eu não faço essa associação de que eu devo cobrá-los, mas eu cobro as pessoas. Ou eu faço tanto pelas pessoas, eu fico dando para os outros, dando o meu tempo, minha disposição, porque na verdade eu quero ser nutrida. Cada vez que eu dou, eu recebo elogio, eu recebo amor, e isso me nutre. Porque na verdade eu estou nutrindo aquela criancinha que não recebeu nada lá atrás. Vocês estão entendendo que eu estou fazendo a analogia? Vários são os cenários, estou trazendo alguns exemplos para vocês conseguirem compreender. Quando eu descubro tudo isso, eu vejo que eu estou vivendo para o outro ou que eu estou vivendo para mim mesma, porque eu tive uma infância abandonada e eu não achei isso justo. Então agora eu vivo naquele egocentrismo. Eu vivo naquela coisa de preciso fazer por mim, eu sou a grande eu sou, né? E empino meu nariz e não mostro fraqueza, e não mostro fragilidade, e não mostro falha e vou sendo uma grande fazedora. Por quê? Porque eu quero cuidar de mim, porque eu associei que ninguém vai cuidar do jeito que eu gostaria, então agora eu tenho que fazer por mim mesma e eu sangro nos relacionamentos através da minha arrogância, insensibilidade. Entende, gente? Se eu não entender tudo isso, eu não vou me aproximar de Deus. Eu preciso entender tudo isso, me declarar impotente, buscar autoconhecimento e fé, me conectar com Ele. Aí sim, através disso, me entendendo e sabendo que tem alguém me guiando, cuidando de mim, que é superior a todas as coisas, os meus olhos vão se abrir para eu enxergar o outro. E eu vou conseguir ver no outro todas as feridas, porque as lentes caem e eu começo a olhar no comportamento, cada dor atrás daquele comportamento ruim. Tanto do meu filho, quanto do meu marido, quanto do meu chefe, quanto da minha mãe, quanto de qualquer pessoa que se relacione comigo. Quem já me ouviu falar aqui que as ofensas que dirigem a você não diz respeito a você, mas diz respeito a quem está ofendendo. Toda crítica que direcionam a você não diz respeito a você, mas diz respeito a quem está te criticando. Eles criticam, muitas pessoas criticam, humilham e ofendem aquilo que eles queriam ser ou aquilo que eles queriam ter. E como eles não se sentem capazes, eles vão criticar a ponto daquela crítica justificar a minha incapacidade. Aquilo que eu não tenho, aquilo que eu gostaria e não recebi. Então você consegue ter empatia, compaixão pelas pessoas que te criticam, porque é uma dor tão grande que elas estão vivendo. Só fere quem um dia foi ferido. Aprendam isso. Só fere quem um dia foi ferido. Isso é aprendizado, gente, de vida, de infância, de educação. Eu vou encerrar aqui. Amanhã a gente pode terminar o segundo capítulo e talvez começar o terceiro, mas eu vou encerrar aqui para a gente não se prolongar muito. Eu acho que dá até para encerrar mesmo, porque ele fala, agora ele encerra falando sobre a questão da gente se conhecer a Deus, aprofundar nisso, conhecer o adulto que eu fui, o adulto que eu sou e o que eu quero ser antes de tocar, né, no meu filho, antes de olhar para o meu filho. Ele fala, se perceba, antes de entender o outro, se perceba, perceba a Deus, e aí as coisas vão fluir muito mais fácil. E ele fala assim, vou terminar aqui. Deixar vir a mim os pequeninos, que Jesus disse,
Por quê, gente? Porque Jesus sabia que uma criança abençoada se transforma num adulto abençoado. Ai, que lindo isso, olha que lindo isso, eu tô arrepiada. Deixar vir a mim os pequeninos, disse Jesus, porque Jesus sabia que se ele recebesse a criança, se ele amasse a criança, se ele tocasse aquela criança seria um adulto incrível, porque é na infância que se constrói um adulto extraordinário, não é depois. Depois é tão difícil a gente mudar, mas é na infância. E ele fala assim, ó, Jesus ensinou aos discípulos que a menos que alguém se torne criança, não herdará o reino, a menos que se torne criança. O que você herda depende diretamente da associação que você faz. Se o seu companheiro for mau, só irá herdar aquilo que o cerca. A criança, ela faz uma associação daquilo que é bom. Se você fica fazendo associação daquilo que é ruim porque você se acha indigna, porque você se acha incapaz, você acha que sua vida está fadada a isso, você vai começar a colher só coisas ruins. As crianças são herdeiras do sucesso ou do sofrimento. São elas que, na verdade, lutam em meio ao divórcio dos pais. Essa luta continua muito tempo depois que os pais já se casaram de novo. Com frequência herdam os erros dos pais. E por quê? Com frequência herdam os erros dos pais. E por quê? Porque os danos infligidos cedo são mais letais do que os recebidos mais tarde. Os danos infligidos cedo são mais letais do que os recebidos mais tarde. Ou seja, o que você faz na infância é muito mais letal do que aquilo que você faz na vida adulta do teu filho, do que aquilo que acontece na vida adulta do teu filho. Tudo que acontece na infância é mais prejudicial, dói mais, corrói mais, machuca mais e tem maior resultado a longo prazo. Porque ele fala, quando o rebento é novo, ele pode ser curvado. Então devemos sustentá-lo o mais breve possível para que a árvore possa crescer forte. E é verdade. Um ramo, um galinho, ele pode ser curvado, ele pode ser movido, ele é flexível, você mexe nele, você molda ele. Só que depois que ele cresce, a árvore, você não mexe mais nela. Então ele está dizendo, o rebento, quando é pequenininho, você curva ele. Por isso que a gente precisa sustentar isso o mais forte possível para que a árvore cresça forte, feliz e saudável. E a árvore são os nossos filhos. Somos nós hoje. Só que hoje a gente pode mudar, tá bom? Hoje a gente pode ser diferente. Hoje a gente tem autorresponsabilidade, existem várias formas de se tratar as nossas feridas e ressignificar isso, mas a gente tem que querer. Então a mensagem que eu deixo para vocês hoje é essa, a de Jesus. Vinde a mim os pequeninos, porque deles são os reinos dos céus. Ele sabia que quanto mais amor e cuidado ele desse, que a criança é pura, é ingênua, é conexão, ela vê beleza nas coisas. Então ela pode se tornar um adulto incrível, desde que o seu fabricante, digamos assim, que somos nós o segundo fabricante, Deus é o primeiro, mas somos nós aquela empresa que vai embalar, que vai mandar para o mercado de trabalho, digamos assim, o produto, desde que a gente saiba fazer isso com qualidade, com amor e com respeito, tá bom? E encerramos o capítulo 2, amanhã a gente vai para o capítulo 3, então o livro é esse, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Espero que vocês estejam gostando da reflexão que eu estou fazendo, profunda, e que isso impacte cada vez mais a vida de vocês. Uma semana abençoada, cheia de conexão, cheia de amor, cheia da presença de Deus. Beijo, fui!